Olá, quinta-feira finalmente chegou. Que alegria celebrar a sua companhia em mais uma edição do Profissão Futuro. E o programa de hoje promete fortes emoções e lágrimas de alegria, de conquista. Não saia daí porque o Profissão Futuro já começou. Eu faço sempre questão de registrar a satisfação e a grande alegria que temos de ter a sua companhia em mais um Profissão Futuro, quando celebramos conquistas por meio da educação profissionalizante. E, como de costume, duas novas histórias que fazem do aprendizado o instrumento mais importante nesta ferramenta transformadora. E como uma boa semente, a notícia começa assim, com a reunião de pauta. Acompanhe! Olá, pessoal de casa, Profissão Futuro está começando e você já sabe que aqui no nosso programa a reunião de pauta é a prioridade do momento. Isso porque é aqui que a gente começa a discutir e conversar sobre aqueles assuntos, aqueles temas e aqueles alunos que serão abordados. E você está vendo aí que tem gente nova na área. Deixa eu apresentar para você, esse é o Marcos de Araújo. Marcos, bem-vindo. Muito obrigado, tá? Gratidão imensa aqui participando dessa equipe maravilhosa que é do Profissão Futuro. Gente, e o Marcos está estreando conosco aqui, é um estagiário sob supervisão, está cursando o 6º período de jornalismo, agregou valor, chegou cheio de moral e vai gravar a primeira reportagem dele. Conta pra gente, pra quem tá em casa, quem vai ser esse personagem? O primeiro personagem que eu vou entrevistar é o Gabriel, ele tá fazendo jogos digitais, é um cara que, pelo que eu já li aqui, já manda bem nos jogos, ele tem um interesse muito grande pela essa cultura momentânea, assim, e eu me identifiquei bastante, que eu também curto esse universo geek, esse universo de jogos, então tem tudo para ser uma entrevista bem bacana. Agora um detalhezinho aqui, é a primeira reportagem, e aí? O coração tá batendo mais forte? O coração tá aceleradíssimo aqui, mas tenho total confiança que vai dar tudo certo. O nervosismo existe, mas vai dar certo. É natural, né? Muita expectativa com o Marcos de Araújo, que está estreando aqui no Profissão Futuro, e muita expectativa também para a história que eu tenho a possibilidade de contar para você. A gente vai conhecer a história da Cíntia e da Ana Luísa, mãe e filha, que escolheram os caminhos exatamente da informática e da logística. Olha que interessante. Mãe e filha estudando no Trilha de Futuro. Interessante, né? Interessantíssimo. Bem legal, e a gente vai lá então para contar essa história lá no Senad em Contagem. E você de casa, então, vai acompanhar essas duas histórias nesta edição aqui do Profissão Futuro. É o quadro Reunião de Pauta, desejando ao Marcos de Araújo boas-vindas, sucesso para nós. Muito obrigado a todos nós. E você confere já essas reportagens. Até já. E na primeira reportagem deste programa, vamos trazer para você uma linda história que reúne mãe e filha. Um relato de incentivo e estímulo e, principalmente, de amizade. Se o Trilha de Futuro é lugar de acolhimento, é também de aprendizado e de possibilidades de começos e recomeços. Cíntia e Ana Luísa são as provas vivas de que a educação profissionalizante pode ser, sim, um caminho de futuro e construído dentro de casa. Há uma luz. Quantas vezes na vida eu e você precisamos dela para encontrarmos o melhor dos caminhos? Na vida pessoal, na vida emocional e principalmente na vida familiar. A vida profissional pode ser consequência e influência. O Profissão Futuro se orgulha de contar as suas histórias e uma delas hoje tem uma razão de existir de maneira dupla. Hoje você vai conhecer a história da Ana Luísa, uma jovem, menor ainda, e a mãe dela, a Cíntia, 38 anos. Uma faz o curso técnico de informática, a outra, curso técnico de logística. E juntas dão as mãos e buscam um futuro bem melhor. Um relato emocionante. Elas estão aqui, ó, sentadinhas com um sorriso 10 para as duas, que é aquele sorriso bonito, gostoso. E a gente vai conhecer um pouquinho dessas mulheres que encontraram no Trilha de Futuro um caminho a ser seguido. Tudo bem, gente? Posso sentar nesse cantinho aí com vocês? Muito obrigado por me receber, viu? Por me acolher. E claro, naturalmente, né? Pela ordem, eu vou conversar com a mamãe primeiro, com a Cíntia. Cíntia, me conta essa história, menina. Então quer dizer que no passado, um futuro difícil, dificuldades para estudar, e você inclusive chegou a pensar em desistir de tudo. Como é que foi isso? Sim, eu tive a minha formação no ensino fundamental e no ensino médio em escola pública. No ensino fundamental passei por algumas dificuldades, né? Minha mãe trabalhava como doméstica
Aí teve que ir para outra cidade, então eu tive que ir com ela, largar a escola. Quer dizer, depois que sai da escola, a gente acaba pensando assim, estudar nada, eu vou começar a trabalhar, vou ajudar no sustento da minha casa. É mais ou menos a história da família brasileira. Isso desde cedo, né? Tentando conciliar o estudo com o trabalho. E aí, a vida andou, de repente, no meio do caminho, a boa notícia. Vem a Ana Luísa, essa jovem bonita, com esse sorriso lindo. Mostra o rosto da Ana Luísa aqui. Olha que menina bonita, olha que família bonita, gente. E aí veio a filhona aí. E aí a vida caminhou. Sim, eu tenho gêmeas, né? Ah, é? Sim. E as duas estão no Trilhas de Futuro. Ah, é? Sim. E aí a história é a seguinte. Como é que surgiu essa história do Trilhas? Quem que descobriu o Trilhas? Foi a filha que levou a mãe ou a mãe que levou a filha? Os filhos, por terem mais contato com rede social, ficaram sabendo, empolgadas, conseguiram a vaga e falou, mãe, tenta que a senhora consegue. Então quer dizer que foi a Ana Luísa que descobriu o curso técnico em informática, se inscreveu e falou, mãe, isso é também para a senhora. Isso mesmo. Eu falei que também era para ela, que ela também poderia ainda fazer uma formação técnica. E aí, naturalmente, no primeiro momento, a mãe deve ter dado aquela risadinha de lado e diz assim, não, isso é só para você que é mais jovem? Isso. Foi assim que aconteceu? Foi, né? E aí, de repente, o que você fez? Você fez a inscrição dela? Olha, eu incentivei ela e ela mesma veio aqui quando ficou sabendo que tinha abrido vaga em logística e ela mesma fez a inscrição dela. E como é que surgiu essa história da logística? Por que logística? Eu trabalho em uma empresa, né, em que despertou em mim a curiosidade e o interesse pela logística. Então eu falei, eu vou tentar essa área, porque é a que eu me identifico mais. E aí mãe e filho estudam na mesma escola, se encontram quase que invariavelmente. Como é que é o dia a dia de vocês assim? A história de vida de mãe e filha mudou, assim, o relacionamento depois do Trilhas de Futuro? Mudou muito, né? Porque agora, como minha mãe ela vem direto do trabalho pro curso, a gente tem pouco contato com ela, né? Então é mais no final de semana, mais à noite, tem vezes que ela chega e a gente já tá dormindo. Então é difícil a gente ver ela durante o dia, mas é o que ela gosta e é o que vai ser bom pro futuro dela. Então a gente fica feliz por ela. Pois é, a filha falando do futuro da mãe e a mãe pensando no futuro da filha. É uma história assim, né? Sim, os pais sempre colocam a educação, o bem-estar do filho em primeiro lugar. Mas quando surgiu essa oportunidade, eu falei, agora é a hora. Não importa a idade, não importa a dificuldade. Para você que está em casa acompanhando essa história aqui no Profissão Futuro, essa aqui é a Cíntia, ela tem 38 anos, não tem problema nenhum falar a idade dela. E ela tem 16, é isso? 16 anos, que é a Ana Luísa. Mãe e filha estudam aqui no Senad, que é um centro de formação e educação profissionalizante aqui em Contagem, na região metropolitana da capital. A Cíntia está aqui estudando técnico em logística e a filha dela, né, está estudando um curso técnico em informática. Como é que vocês veem essa iniciativa, mãe e filha, tendo essa possibilidade de realização de um curso profissionalizante e daqui a pouquinho estarem aí no mercado de trabalho? Eu fico muito feliz, né? Porque igual você falou, nem todos os jovens, nem todos os pais dos jovens têm condição de pagar um curso técnico para eles, né? E o Trilha de Futuro, ele veio justamente para isso, para dar oportunidade de todos terem uma formação técnica. E para você, mãe, como é que é isso, assim? 38 anos, né? O mercado já poderia estar dizendo assim, não está mais na hora, estudar que nada, voltar para a sala de aula, não. Pelo contrário, você está aqui firme, perseverante, voltando do trabalho e dando um exemplo de garra e determinação. Sim, e eu penso ainda em uma graduação depois, né? Quando o estudo, ele faz com que a gente tenha ânimo, perspectiva de futuro, que é o que eu tenho. Então, eu não desisto e eu incentivo a todos, né? Todos que querem ter a mesma oportunidade, procurar saber sobre o Trilhas de Futuro e fazer o curso também. Eu tô vendo que o olho tá brilhando aí. Emociona ver a mamãe aqui? Emociona, eu fico muito feliz por ela. Sim. E para você, mãe, ver a filha com 16 anos já trilhando por um caminho, buscando essa profissionalização, encontrando um apoio no governo de Minas, como é que é isso para você ver a filhona aqui? Na idade que ela tem agora, eu não tive essa oportunidade, né, quando eu tinha essa idade. Então, eu fico muito feliz, muito satisfeita, realizada, e eu sei que vários pais também devem estar sentindo a mesma alegria. Gente, uma história linda, mãe e filha juntas no Trilhas de Futuro, contando uma história maravilhosa. Eu tenho o privilégio de poder contar essa história. Me orgulho muito de estar aqui, de ver o quanto as oportunidades, as mãos estendidas são importantes e de existir uma política pública no governo de Minas que dá para as pessoas a chance, a oportunidade de recomeçar, de reconstruir as suas histórias. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma frase. Que frase define o Trilhas de Futuro? Aliás, antes da frase, eu queria que vocês dissessem para mim o que mudou na história de vida de vocês
vocês antes e depois do Trilha? Mudou a história de vida? Mudou muito. Antes do Trilhas, eu não tinha uma direção que eu queria seguir. Agora que eu tô fazendo curso técnico de informática, eu já tenho uma noção melhor do que eu quero seguir, do que eu quero me formar no futuro. E você, mãe? Antes do Trilha, eu tinha perdido a esperança de ter uma formação técnica, né? E isso me deu a oportunidade de querer estudar cada vez mais e até futuramente fazer uma graduação. Legal demais. Uma frase que define o Trilha de Futuro para você. Oportunidade para todos. Para você, mãe. Quem busca oportunidade, encontra. Oportunidade para todos e encontrar essas oportunidades. O caminho você já entendeu. Por isso que eu comecei a matéria falando de uma luz. Pode ser uma direção, pode ser esse caminho. Obrigado a Cíntia, obrigado a Luísa que está aqui conosco e a gente agradece a você de casa. A gente espera que você tenha gostado dessa história e mais do que isso, tenha se inspirado. Trilha de Futuro é um programa, mais do que isso, uma inspiração envolvendo toda a família. Um abraço e até o próximo encontro. O relato de mãe e filha sobre o programa do governo de Minas inspira e emociona bastante. Dá muito orgulho e satisfação ver que o Trilhas de Futuro tem pavimentado os caminhos dessa e de tantas outras famílias que enxergaram no programa de educação profissionalizante o caminho para uma trajetória que acena para um futuro promissor. Parabéns pelo exemplo familiar. Um tempinho para a gente respirar, refazer a emoção enquanto vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais uma história que é também uma estreia aqui no Profissão Futuro. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Refeita a emoção, já estamos de volta com o programa. O Profissão Futuro, gente, é um lugar de oportunidades, de muitos aprendizados. Aqui, ambiente para contarmos histórias de gente que escolheu o aprendizado profissionalizante para começar a própria trajetória ou recomeçar. Do outro lado dessa proposta de contar histórias, surge um novo aprendizado, que dá ao futuro profissional de jornalismo também a chance de começar, dar os primeiros passos na carreira. Hoje é um dia desses, com o nosso mais novo estreante do programa, o estagiário Marcos de Araújo, que, sob supervisão, finalmente se viu diante das câmeras. Como foi essa experiência? Garanto a você, emocionante. É o que você vai conferir agora, no quadro Bastidores. Eu sempre digo aqui no Profissão Futuro que o quadro Bastidores é aquela emoção. Uma emoção para você que está em casa e todo mundo tem dado um feedback muito legal sobre esse quadro, porque é a curiosidade. Mas é também uma emoção para o profissional que está começando a fazer. E hoje, o Bastidores é com ele, Marcos de Araújo. Marcos, que bacana estreando aqui no quadro Bastidores, cara. Fala pra gente um pouquinho dessa sua primeira reportagem. Foi lá, gravou com o personagem, como é que foi? Primeira experiência assim, de reportagem que eu tenho desde estudante, assim, do início do curso, e não poderia ter sido melhor. O Gabriel, o cara que eu entrevistei, é um cara, assim, sensacional. Ali na hora de eu saber um pouco da história dele, a gente bateu um papo muito bacana. E sempre tem aquela coisa do nervosismo, que às vezes atrapalha a gente. Uma adrenalina muito Adrenalina grande. Total, assim, mas a partir Você imaginou que fosse assim? Não, Não imaginou? Você achou que você ia ficar mais tranquilo? mais tranquilo, porque eu, como tenho formação em teatro, achei que ia tirar de letra, mas não. Isso é totalmente diferente, é uma coisa assim... Pressão na hora lá e ter coisa, e diante de você o entrevistado... E saber as perguntas, postura e tudo mais, deu aquele nervosismo muito grande mesmo. Uma expectativa grande também, né? Totalmente. Ou seja, uma altíssimo. mistura de sentimentos, né? Vou mostrar para você que está em casa aí, mostrar um pouquinho do trecho da abertura do Marcos. Essa aí foi a abertura da sua matéria, não é isso, Marcos? Isso mesmo. Criaturas que saem das páginas dos livros e que se tornam realidade. E a realidade hoje no Profissão Futuro é o repórter Marcos de Araújo. Opa, não vou mostrar mais não, a gente não vai dar spoiler para você que está em casa. Agora, para a gente encerrar esse quadro, lições, aprendizados, é o começo de um trabalho de um profissional que está se formando. E estar aqui é fundamental, né? Excelente, fundamental. E Tá até emocionado. Sim, eu assistindo aqui agora, foi melhor do que eu imaginava. Eu achei que eu tava muito nervoso, mas realmente... Foi um excelente início. Ver a matéria no ar agora. Nossa, vai ser sensacional. Sensacional. É isso, gente.
quadro Bastidores aqui no Profissão Futuro. A gente tem aí um trechinho, só um spoiler para você de casa. É aquela expectativa, aquela emoção e, mais do que nunca, a formação profissionalizante, o profissional que está, então, se desenvolvendo, se construindo, se desenvolvendo e, claro, com vistas também a um futuro promissor. É esse o quadro Bastidores. Já, já, a reportagem completa com o nosso Marcos Araújo. O nome dele é Gabriel Luiz Chagas Lopes, um jovem dedicado, estudioso e sonhador. Daqueles que os pais se orgulham por verem nele a retribuição de todo o esforço em educação e formação oferecido. Mesmo diante de limitações e desafios, o Trilhas de Futuro foi o caminho escolhido por Gabriel, que viu no curso técnico de Jogos Digitais oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai Minas, em parceria com o Programa do Governo de Minas, o início da caminhada profissional. Para o relato dessa história, lá estava escalado o nosso futuro repórter, o Marcos Araújo, que descobre, em meio ao frio na barriga e a muita emoção, a satisfação de realizar a primeira reportagem dele. Uma mistura de emoções entre gerações tão próximas. Detalhes que você passa a conferir a partir de agora, aqui no Profissão Futuro. Histórias inspiradoras que saem das páginas dos livros e que se tornam realidade. E a realidade de hoje no Profissão Futuro é o repórter Marcos Araújo estreando aqui neste programa. E hoje a gente vai bater um papo com um cara que, assim como eu, curte tudo sobre jogos e universo geek. Eu já tô até aqui com ele que eu tô percebendo que ele já tá lendo. O que você tá lendo aí, Gabriel? Eu tô dando uma lida aqui no Homem-Aranha. E aqui vocês podem ver aqui que ele já curte, tem várias referências nerds de jogos assim, e trouxe é um gosto seu que, graças ao Trilhas do Futuro, se tornou um trabalho pra você, não é isso? Com certeza, eu consegui mesclar o melhor dos dois mundos. E como é que o Trilhas do Futuro entrou na sua vida, Gabriel? Bom, eu acabei achando ele por conta de uma oportunidade no Instagram de vagas e coisas do tipo, e eu tentei me inscrever, inclusive, pro programa de jogos digitais de Nova Lima, só que eu acabei vindo pra Belo Horizonte um ano depois. E você contou pra gente nos bastidores que você é do Rio de Janeiro, mora em Raposa e vem aqui pra BH pra estudar. É uma verdadeira jornada do herói, não é? Sim, com certeza. Acordar cedo pra poder vir pra cá é realmente um desafio. E é o maior desafio que você encontrou nesse seu caminho no Trilhas do Futuro, ou tem um que você ainda, mesmo que já superou, e que se tornou ainda o maior desafio assim do herói? Bom, tirando a questão da distância, as pessoas, querendo ou não, todo dia nós enfrentamos vários problemas, enfrentamos várias pessoas diferentes, então o modo de abordagem sempre pode acabar sendo uma coisa bem desconhecida para todos. É um medo desconhecido, né, que você tem assim em comum. É, exatamente. O medo desconhecido realmente às vezes prende muito na nossa mente. E ele tá aqui falando, que eu tava conversando aqui com ele agora há pouco, sobre as referências dele, que trabalha pertencimento brasileiro e da sua própria história que você traz hoje para os seus projetos de jogos, não é mesmo? Sim, muitas das coisas da minha vida em si eu consegui trazer para esse universo de jogos, seja jogando sozinho, ou pessoas me indicando coisas, todas essas questões, até mesmo aqui os quadrinhos e livros no geral, eles mesmos conseguiram me inspirar muito sobre o que eu quero criar nos meus projetos. No futuro, falando Trilhas do Futuro, você pensando, projetando no futuro, como é que você se enxerga daqui a 10 anos? Nossa, é difícil, porque eu tenho muito medo do futuro, ao mesmo tempo que eu fico muito ansioso. Eu me imagino muito em uma empresa da qual eu realmente gosto, fazendo as coisas que eu quero e tentando trazer justamente essa felicidade que os jogos me trouxeram de volta para todas as pessoas possíveis, porque realmente é um universo maravilhoso e muito vasto. Então eu quero estar lá. E o curso técnico de jogos digitais é um curso que você, até mesmo para quem está assistindo em casa, que tem um custo ainda muito alto, não é? E como é que você enxerga esse curso? Está sendo ofertado no Trilhas de Futuro para você? Nossa, sinceramente, eu acho uma ótima oportunidade. Cursos de jogos, no geral, são muito caros. Até outros tipos de cursos de outras mídias em si. Mas esse em específico, ele realmente é uma coisa que está crescendo bastante e o preço também. Então, é muito difícil para muitas pessoas. A realidade tende a ser bem diferente para quem quer tentar. E você falou de realidades até mesmo para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Trilhas do Futuro, não é? O que você tem a dizer para essas pessoas, para o público que está em casa, que jovens como você, até mesmo como eu, que ainda está às vezes perdido na vida e que um curso como esse de jogos digitais, às vezes as pessoas acham que por ser jogo é algo banal, algo sem sentido, mas que transformou sua vida, não foi?
Sim, o curso técnico de jogos, ele acabou transformando muito minha vida por vários sentidos. O primeiro dele sendo que, bom, eu me formei há 2 anos atrás e eu não tinha visão nenhuma de nada. Eu realmente fiquei em casa matutando a ideia do que eu vou fazer, se eu vou trabalhar que nem meus amigos foram, o que eu ia fazer da vida. Quando surgiu a oportunidade, eu realmente peguei ela, vim pra cá, mesmo com essa distância, mesmo com qualquer tipo de problema, e eu tentei. E eu, no final, consegui. Vale muito a pena você correr atrás dos seus sonhos. E nessa parceria do Trilhas com o Senai, que oferece tantos cursos grandes, por que você escolheu justamente jogos digitais? Bom, uma coisa que eu sempre escutei é que jogos geralmente são só diversão. Uma coisa boba, tanto que mães, avós, pais, muitas pessoas só entram em um joguinho e pronto. Mas elas não percebem a grandeza que realmente é. Existem vários jogos por aí que, além deles trazerem sentimentos e paixões, eles trazem até ideias. Muitas pessoas são formadas hoje porque elas puxaram ideias desses jogos. Elas conseguiram tirar coisas dali que levaram para a vida toda. Uma coisa muito interessante sobre isso é justamente o fato de que, se não fossem jogos e até mesmo a cultura geek no geral, eu não seria quem eu sou hoje. E eu me orgulho de quem eu sou. Eu consegui aprender muito, virei uma pessoa mais madura. Eu fiz coisas incríveis justamente por conta de todas essas coisas que eu reuni graças a essas obras. Histórias que começam aqui e que moldam o caráter, como você bem falou. Hoje um profissional de jogos digitais ganha quanto em média? Bom, se eu fosse colocar em média, assim, no mínimo, se você começasse nesse mercado hoje e conseguisse fazer um projeto bem elaborado, 3 mil fácil, no mínimo. É um valor que você consegue ganhar facilmente se seu projeto realmente se destacar entre os demais. Se destacar entre os demais. Excelente fala do Gabriel. E você está se destacando agora, participando do Trilhas e do Profissão Futuro também. Fala para as pessoas, para os jovens assim como eu, como você, que não teriam a oportunidade que você está tendo hoje. Bom, eu diria muito para vocês, ao invés de ficarem parados esperando que ela batesse na porta de vocês, vão atrás. Eu realmente fiquei parado em casa, mas eu não tava parado simplesmente à toa. Eu ficava jogando, eu ficava lendo, eu ficava conversando com os meus amigos, mas ao mesmo tempo eu ganhava conhecimento. Como eu disse, os jogos, eles realmente conseguem trazer muitas ideias boas nas nossas vidas. Muitas pessoas realmente são moldadas por essas ideias. Não são só livros e filmes e séries que vão moldar o seu caráter. Outras coisas também moldam, até mesmo música, por exemplo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ver vídeos sobre esses jogos, eu joguei eles e comecei a pensar, opa, isso aqui pode ser mais aprofundado. E eu comecei a realmente tirar mais ideias disso tudo. Porque quando eu percebi que essas coisas poderiam ser mais aprofundadas, tudo melhorou. Gabriel, obrigado pela sua contribuição aqui, tá contando sua história pro Trilhas do Futuro. E é isso, Gabriel entendendo a regra do jogo e jogando o jogo da vida. Profissão Futura, com você. A frase do Gabriel diz muito. Sucesso para você, Gabriel, nesta trajetória voltada para os jogos digitais e também para o nosso jovem repórter, o Marcos de Araújo. Nosso sincero desejo é de que as trajetórias de vocês sejam marcadas por grandes conquistas. E assim, em família ou em carreira solo, encerramos o programa de hoje. Esperamos que as 2 histórias sirvam de incentivo para você que está em casa, encontrar um lugar ao sol, dentro do Trilhas de Futuro. Claro que antes de nos despedirmos, deixamos você com aquele outro quadro, que também faz muito sucesso por aqui, o Falhou. Errou na hora da gravação, esqueceu o texto na sequência da reportagem, gaguejou, ficou nervoso, tá tudo certo. Ou melhor, quase tudo certo. Por quê? Falhou! Divirta-se e até o nosso próximo programa. Histórias que se iniciam nas páginas dos livros e que se tornam realidade. E a minha realidade de hoje é estar aqui estreando no Profissão Futuro com vocês. Meu nome é Marcos de Araújo e a realidade de hoje no Profissão Futuro é o repórter Marcos de Araújo estreando nesse programa. E a gente está aqui hoje... Tô conversando aqui hoje com o Gabriel, que é um cara que já deu pra ver aqui que curte esse universo geek, né, Gabriel? Bastante. Cara, e você, como é que foi esse Trilhas de Futuro? Como é que o Trilhas de Futuro é